Veja o que diz em Gálatas, no capítulo 3, versículo 27 a 29. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Veja, o texto diz que somos um em Cristo. Nós somos descendentes de Abraão e herdeiros, então, conforme a promessa. Seriam só os judeus, então, que deveriam e devem guardar os mandamentos? E os outros povos? Claro que não. Podemos ver através desses textos que não. Por acaso nós podemos roubar, matar, adulterar ou transgredir qualquer um dos outros mandamentos? Claro que não. Algumas pessoas dizem que o sábado foi abolido na morte de Jesus. Mas vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. Em Lucas, no capítulo 23, versículos 54 a 56. E era o dia da preparação. E amanhecia o sábado, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também, e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Então o sábado foi abolido com a morte de Jesus? Claro que não, porque as pessoas que estiveram com ele até a última hora não receberam dele nenhuma instrução a esse respeito. Muito pelo contrário, eles continuaram a guardar o sábado. Veja que instrução Jesus deu no seu sermão profético, que está lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Jesus então instrui aí seus discípulos, aqueles que o seguem, para que orassem, para que sua fuga da cidade de Jerusalém não se desse nem no inverno e nem no sábado. Por quê? Por que no sábado? Veja, a destruição de Jerusalém ela aconteceu no ano 70 da nossa era. E nessa data, Jesus já havia há muitos anos ido para o céu. No entanto, referindo-se a um acontecimento que se deu num futuro bem depois de sua morte e ressurreição, ele dava advertências para que o sábado não fosse profanado. Será que se o sábado tivesse sido cravado na cruz, ele teria dado essa advertência para não se profanar o sábado? É óbvio que não, não é? Vamos ver então agora mais um objetivo pelo qual Deus fez o sábado. Em Marcos capítulo 2, versículo 27. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E ainda em Êxodo capítulo 23, versículo 12. 6 dias trabalharás e farás os teus negócios, mas ao 7º dia descansarás, para que descanse o seu boi e o teu jumento, e para que tome alento o filho da tua escrava e o estrangeiro. Como nós lemos, o Senhor fez então o sábado por causa do homem, para o seu benefício, para o seu refrigério, para o seu descanso mental e físico das suas obras diárias. Assim, também os animais, as máquinas precisam de um descanso. E Deus, que é sabedor de todas as coisas, criou um dia então para esse descanso. E esse dia, como nós estamos vendo, é o 7º dia da semana, o sábado. Agora, o que é que temos que fazer no sábado então? Será que a Bíblia nos ensina o que nós precisamos fazer? Leia o texto de Levítico 23, versículo 3. 6 dias obras se fará, mas ao 7º dia será o sábado de descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. Veja aí, o texto diz santa convocação, ou seja, uma santa reunião, uma reunião santa, uma reunião na igreja. Não uma reunião comum como festas, mas um ajuntamento santo. Por isso nós então devemos ir aos sábados à igreja. Não que não possamos ir outro dia, mas o sábado é um dia especial para isso. Veja qual era o costume de Jesus quando chegava o sábado. Em Lucas capítulo 4, versículo 16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Podemos ver aqui que Jesus nos deu o exemplo, tudo que ele fez aqui na terra foi para que nós seguíssemos, nós fizéssemos igual
ao que ele fez. E ele guardou o sábado também para servir de exemplo. Veja que ele foi à igreja e se levantou para ler, como nós vimos no texto. Além disso, o que mais ele fazia? Além de ir à sinagoga, que é a igreja, né? Vamos ver em João, no capítulo 9, versículo 14. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Veja também, Jesus curava as pessoas aos sábados. Então, sarar as pessoas é permitido. Há duas frases que dizem: deixar de fazer o bem é fazer o mal. Deixar de salvar é matar. Lemos em Mateus 12:12 que é lícito fazer o bem aos sábados. Então, o bem a um necessitado, a um doente, nós podemos fazer sim. O que devemos deixar de lado são os nossos afazeres diários, cotidianos, o nosso trabalho, a limpeza da casa, os estudos. Vamos ver na Bíblia outros textos que dizem o que mais nós podemos fazer aos sábados. Primeiro em Lucas capítulo 14, versículos 5 e 6. E disse-lhes: qual será de vós, o que caindo-lhe num poço em dia de sábado, o jumento ou o boi o não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Os judeus estavam querendo pegar Jesus em algum erro para acusá-lo, mas não encontravam. E estavam o acusando porque ele curava aos sábados. Mas quando um animal de algum judeu caía em um buraco, em algum poço, ele não esperava passar o sábado para ir tirar o animal de lá, porque isso era prejuízo para o seu bolso. Então Jesus usou aí essa ilustração, se referindo que assim como eles não queriam o mal daquele animal, ainda que por interesse financeiro, né? Também nós não devemos querer o mal das pessoas também, devemos ajudá-las naquilo que for possível. Veja ainda em Lucas capítulo 13, versículos 10 a 17. Vamos resumir aqui, você poderá ver com mais detalhes depois esses textos. E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Veja que novamente, num dia de sábado, Jesus estava numa sinagoga, ou seja, na igreja, e ele se deparou ali com uma mulher paralítica, e ele a curou. Aí o chefe da sinagoga perguntou para ele por que ele curava no sábado. Aí Jesus então citou um dos trabalhos que eles faziam no dia de sábado, e que não era pecado, porque era necessário, né, como alimentar e saciar a sede dos animais deles, soltá-los nesse dia, né? Então, cuidar de pessoas necessitadas ou animais não é pecado, nem no sábado, nem em qualquer outro dia da semana. Portanto, no sábado, é permitido fazer apenas aquilo que é indispensável, aquilo que é inadiável. Por exemplo, assistir TV, ouvir rádio, comprar, vender, pagar, receber, marcar consulta antecipada. Isso tudo é dispensável. Então, nós devemos deixar de lado. É óbvio que se nós ficarmos doentes, de repente, não tem como nós adiarmos uma consulta como essa, uma consulta médica. Mas, havendo condição, nós devemos, sim, marcar para um outro dia que não seja o sábado. Agora, existem coisas que nós não podemos planejar antecipadamente. Por exemplo, como nós chamar um bombeiro num caso de incêndio, chamar a polícia se um ladrão estiver entrando em sua casa ou na casa de uma outra pessoa, socorrer uma pessoa doente. São, então, atos indispensáveis, inadiáveis, não podemos deixar para depois. Então, isso sim é permitido.